sobre mim. Isso aqui é sobre destravar em você esse potencial milionário. Seja muito bem-vindo ao segundo dia da jornada dos ganhos explosivos. Ontem, eu te mostrei a estratégia por trás dos ganhos que podem mudar a tua realidade financeira. Você viu como é que algumas pessoas comuns, sem conhecimento avançado, estão na prática, dobrando seu capital em menos de 30 dias, com os ganhos que acontecem a partir das tendências, que são muito simples de serem observadas. E como é que elas podem aumentar os teus ganhos financeiros sem que você precise ficar acompanhando notícias ou tenha que ler os relatórios complexos das empresas. Mas hoje é dia de te mostrar uma informação ainda mais valiosa do que aquela que eu te mostrei ontem e que torna possível pelo menos dobrar as tuas chances de ter ganhos explosivos dessa maneira. Então se prepare. Hoje você vai ver como usar o indicador de ganhos explosivos para ver em detalhes como lucrar tanto na alta, mas também na queda do mercado, para você nunca mais precisar ter medo de crise no mercado financeiro, para que você dobre as tuas chances de ter resultados e comece a realmente ter os teus lucros já nos próximos dias. Então parabéns para você que chegou até aqui e está comprometido com você, com a jornada e com a tua família também, em mudar a tua realidade financeira com essa jornada o mais rápido possível. Muita gente não tem compromisso com o seu próprio futuro e acaba sacrificando o futuro financeiro da família por falta de determinação. Mas se você está aqui comigo, você já provou que é diferente e que se importa com as pessoas que você ama. E são pessoas assim que eu quero perto de mim, pois são elas que não demoram para ter esse nível de resultado. Dá uma olhada só. Comecei na sua live gratuita, essa que você faz, aí eu comecei a ter lucro, tá? E agora eu tô seguindo fielmente e tá dando certo. Mesmo perdendo, tô perdendo um pouquinho, mas quando ganha, ganha muito. Você postou lá um print que você tava com 300% de lucro. Era isso mesmo? Era isso mesmo. E todas eu tive explosões. Pode fazer porque eu confiei desde o começo e dá muito certo. É só seguir. Resultados assim só são obtidos por quem está comprometido com o seu futuro financeiro, está focado naquilo que realmente importa e está disposto a buscar e aplicar o conhecimento que pode construir e alavancar o seu patrimônio. Se você tem esse perfil, você vai conseguir dobrar o teu capital nos próximos 30 dias, de uma maneira muito suave e muito leve. E aqui eu deixo mais alguns exemplos de pessoas que, assim como você, começaram há pouco tempo e já estão colhendo os seus ganhos explosivos. Como a Priscila, que lucrou 153% em apenas 4 dias. O Carlos e a Ju, que nas primeiras operações já tiveram resultado. E ainda o Marcelo, que disse, olha, promessa cumprida, capital dobrado em 10 dias. Esses são somente alguns dos milhares de exemplos de quem está tendo resultados com a estratégia dos ganhos explosivos na prática. E é isso que você pode esperar de imediato seguindo o indicador de ganhos explosivos. Porque quem tem método não depende de sorte. Grava isso. Se você tem um método, você tem consciência do que você está fazendo. E você não comete erros. E muito menos ficar refém do acaso. Porque o conhecimento ele te dá poder de decisão, sabendo o que você tem que fazer na prática para fazer dinheiro. Nessa hora, não existe crise econômica no Brasil e nem no mundo que te abala. O dólar alto ele não se torna uma preocupação. Você não tem receio de perder o teu poder de compra, como acontece com tantas pessoas que não sabem multiplicar o seu dinheiro e que estão caindo no padrão de vida por conta da inflação. São pessoas que acabam ficando na decadência financeira. E principalmente, você para de depender só do teu salário, que hoje pode até estar pagando as tuas contas, mas não sobra para você aproveitar a vida de verdade. E também não depende de rentabilidades baixas no mercado financeiro que não colocam dinheiro de verdade na tua conta e nem constroem patrimônio. Com o conhecimento certo, para você ter os ganhos explosivos, o mercado financeiro se torna o teu caminho para aumentar a tua renda, o teu caminho para acumular dinheiro e o teu caminho para ficar rico de verdade, sem depender só do teu salário ou do esforço do teu trabalho. E não importa se você hoje é um completo leigo no assunto. Até porque, em todos os resultados que eu mostrei até aqui, ninguém era especialista em finanças. Muitos nem eram formados em faculdade. Muitos começaram com 200, 300 reais, mas ainda assim tiveram resultado porque seguiram o método certo. Porque quem tem método não depende de sorte, grava isso. E é assim que eu quero te ajudar a mudar de realidade um mecanismo que você está tendo acesso hoje. E talvez você esteja se perguntando, Tiúlio, se essa estratégia é tão boa e gera tanto resultado, como é que todo mundo não sabe disso ainda? Acontece que só 2% das pessoas no Brasil investem na bolsa e muitas delas nunca ouviram falar que é necessário ter um método. Isso equivale a cerca de 4,5 milhões de CPFs cadastrados. É pouquíssima gente comparado à quantidade de brasileiros que ainda não investem. E dessas pessoas,
menos de 100 mil pessoas sabem os tipos de investimentos que geram os ganhos explosivos. Isso dá menos de 0,5% da população brasileira que está investindo nessa estratégia. E desse 0,5%, poucos ainda sabem analisar as tendências, como eu mostrei na primeira aula, e menos pessoas ainda possuem um método simples e claro para identificar o momento de comprar e de vender, para lucrar, tanto quando o mercado está subindo ou quando ele está caindo. Na verdade, os poucos que ainda investem seguem a estratégia perfeita para colocar dinheiro no bolso dos gerentes de banco e assessores de investimentos, e não no seu, que é o que a gente chama de buy and hold, uma estratégia baseada em comprar e segurar as ações por anos. Funciona mais ou menos assim. Você compra um ativo, segura por anos e no final o lucro é pequeno porque você não aproveitou para lucrar nos ciclos de alta e também nos ciclos de baixa dessa ação. Resultado? Por conta disso, a maioria das pessoas chega até a procrastinar para começar a investir, porque sente que seguindo por esse caminho vai demorar muito para alcançar os seus objetivos financeiros. Mas e se existisse um caminho diferente? E se ao invés de esperar muitos anos, você pudesse multiplicar o teu capital em menos de 30 dias, lucrando várias vezes com o mesmo ativo, seja na alta ou na baixa, durante esse próprio ano de 2025. Isso é o que a gente vai ver hoje. Para dobrar o teu capital, como muitos que têm o meu direcionamento já estão fazendo na prática, te permitindo investir R$1.000 e tirar R$2.000 em menos de um mês, ou colocar R$5.000 e tirar 10 mil. Por isso eu reforço que quem está aqui hoje está diante de uma oportunidade única, que poucos têm acesso e têm oportunidade de utilizar para mudar de vida e proporcionar outra realidade financeira para si e para a própria família. Eu estou falando de chances reais de lucrar agora, mesmo começando com pouco dinheiro, lucrando tanto na alta quanto na queda, sabendo tomar decisões sem sofrer com os conflitos de interesse das instituições financeiras. Porque se você tivesse aprendido a fazer isso há pouco tempo, você já poderia ter seguido a tendência de opções da Petrobras, que gerou mais de 311% de lucro em apenas 11 dias. E depois, mais de 251% de lucro no bolso de quem se manteve seguindo o nosso indicador de ganhos explosivos para lucrar com a alta e com a queda. Agora, olha só o caso da Braskem, que é a maior petroquímica da América Latina. Ela gerou mais de 107% de ganhos em apenas 7 dias, onde, mais uma vez, a gente conseguiu colher os lucros seguindo um indicador simples e fácil de se olhar, que é o indicador dos ganhos explosivos. E eu poderia continuar listando aqui vários outros casos, como o Itaú, que gerou 391% de ganhos em 25 dias, as Casas Bahia, que tiveram 175% de lucro em apenas 11 dias, a Uzi Minas, que teve 419% de lucro em apenas 27 dias. Mas indo para o que interessa na prática, esses ganhos que você acabou de ver mostram que em todas essas operações você teria mais do que dobrado o teu capital em menos de 30 dias, sendo que em muitas delas você teria ganhado no ciclo de alta, mas também no ciclo de baixa, que é o que eu quero que você veja que é possível fazer aqui hoje. E uma forma simples de você entender o impacto financeiro disso é o seguinte: imagina que você começou essa operação com um iPhone e você finaliza ela com 2 iPhones. Só que o segundo iPhone você ganhou só com os lucros das suas operações. Sem falar que em algumas dessas operações você teria mais do que dobrado o teu capital, conseguindo multiplicar o teu dinheiro e gerar 4 a 5 vezes mais do que o valor investido. Em outras palavras, você teria entrado com R$1.000 e teria saído com pelo menos 5, 6 mil reais na conta. Ou seja, 5 a 6 mil reais de lucro extra para você reinvestir, pagar as contas da tua casa ou mesmo fazer uma viagem com a tua família. 5, 6 mil reais que você teria feito sem trabalhar mais para isso. Como no caso do Newton, que disse: olha, no ano passado eu quitei o financiamento da minha casa. Agora a gente conseguiu mais uma conquista pessoal, quitar um carro. E o melhor, foi pago à vista. Olha só que absurdo. Esse rapaz, ele era pedreiro. Então isso mostra que ele, mesmo sem faculdade, vindo de uma origem humilde, ele conseguiu transformar a vida dele com as tendências, com os ganhos explosivos. Enfim, eu não sei quais são os teus sonhos, mas eu sei que os ganhos explosivos são uma ferramenta para que você possa realizá-los. E antes que você pense, esses ganhos foram isolados, não acontecem com frequência, dá só uma olhada nas operações que eu fiz agora no início de 2025, período que a gente está gravando esse vídeo para você. Vou mostrar como é que eu fiz 87 mil reais de lucro, somente hoje, enquanto eu estou de bermuda e descalço em casa. E esse lucro ainda é maior ao longo de uma semana, tá? Então eu entrei numa posição de opções de Bradesco, onde eu recebi, no dia 18 de março, 315 mil reais. Olha só, eu recebi dinheiro para fazer essa operação. E hoje, se eu sair dessa operação a 53 centavos,
que é o preço que está mostrando aqui, ó, na verdade está 51 centavos. No dia 25 de março, eu estaria tendo um lucro de 156 mil reais. Olha só aqui no meu telefone, ó, são 87 mil reais de lucro hoje. E essa posição aqui tá 51 centavos, então eu vou ajustar isso nessa planilha que eu faço para acompanhar e o lucro vai aumentar para 162 mil reais. Aqui, ó, já aumentou para 90 mil reais. Enquanto eu tô falando com você, eu tô ganhando dinheiro. E isso é possível para pessoas normais. É claro, cada um na sua proporção. Mas imagina fazer R$1.000 a mais através do teu celular de casa. Como você pode ver, para quem segue o método certo, os lucros acontecem com frequência. Isso porque você não ganha só quando o ativo sobe, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você pode lucrar também quando ele cai. Mas o exemplo disso é o próprio Bitcoin. Hoje, ele está em um novo ciclo de alta. Mas há pouco tempo, ele e outras várias moedas digitais que seguem a mesma tendência dele atingiram o seu menor preço em muito tempo. Chegaram a 16 mil dólares. Mas quem segue as tendências e lucra na queda também teve ganhos explosivos com o mercado de moedas digitais derretendo. E isso me deixa muito tranquilo na hora de dormir e saber que a minha família está protegida. Sou aluna da turma 7, que você lançou em maio, né, o Start Milionário. E nesse mesmo período eu perdi muito dinheiro também em cripto. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, eu não devia ter perdido esse dinheiro. Se eu soubesse mercado futuro, eu estava ganhando na alta e na queda. E o método que você apresentou para mim durante o Start Milionário está me ajudando nesse processo. Qual foi o maior ganho percentual que você teve aí com tendências, com ganhos explosivos? 700 e alguma coisa. 700% e alguma coisa. Uma operação de Se Petro. tivesse um tênis Nike, teria 8 no final. Se tivesse colocado um gol, teria 8 gols. Se tivesse colocado uma passagem para Disney, teria 8 passagens para Disney. É isso que significa você fazer 700% com o teu dinheiro no mercado financeiro. Percebe a oportunidade que isso gera? Isso permite que você se torne praticamente imune a qualquer crise, já que você pode seguir a tendência para lucrar, tanto na alta quanto na baixa, dobrando as tuas oportunidades de fazer dinheiro de verdade. Como é que dá para ganhar dinheiro quando um ativo cai? Muita gente não consegue entender isso, mas é muito fácil. Ontem eu mostrei como identificar se um ativo está subindo analisando a tendência de alta, o que visualmente você vê em um segundo. Ali, você viu que você deve apenas seguir a linha pontilhada verde do indicador explosivo. Agora, para saber se um ativo está numa tendência de baixa, é muito parecido. A diferença é só que ao invés de você olhar a linha verde, você deve seguir a linha vermelha, que fica por cima do gráfico. Por isso que eu falo, você olha e não tem como ter dúvida. Ou é um, ou é outro. Ou é preto ou branco. Ou é linha verde de alta, ou é linha vermelha de baixa. Essa linha indica o momento que você deve ficar vendido na operação, ou seja, ganhar dinheiro com a queda. Mas uma dúvida pode surgir. Como investir na queda de um ativo pode dar dinheiro? Imagina a seguinte situação, usando mais uma vez o iPhone como exemplo. Pensa que você tem um amigo que possui um iPhone novinho, avaliado em 5 mil reais. Você sabe que com o lançamento dos novos modelos, o valor do iPhone atual tende a cair, né? Então, pensando nisso, você tem uma ideia para lucrar com essa expectativa. Então, você pede o teu amigo para ele te emprestar o iPhone dele e vende ele imediatamente por 5 mil reais. Agora, você aguarda um pouco pela queda do preço, porque após o lançamento do novo modelo, o preço do iPhone, que era lá de 5 mil reais, vai diminuir para 4 mil reais, devido, é claro, à depreciação natural e a atualização do modelo. Aí você compra aquele iPhone de volta por 4 mil reais e devolve pro teu amigo, ficando aí com essa diferença de R$1.000 como lucro. Mas e no mercado financeiro, Túlio? Como é que acontece? Funciona do mesmo jeito. Só que é tudo processado lá por uma tecnologia e você não precisa fazer toda essa ginástica aí. Quando você acredita que o preço de uma ação ou de uma moeda digital vai cair, você pode fazer o seguinte: você pega esse ativo emprestado, vende ele no preço de hoje e compra de volta quando o valor cair. Você devolve aquele ativo que você pegou emprestado e fica com esse lucro de diferença. Só que tudo isso acontece de maneira imediata, simples e rápida. Você só precisa de 3 cliques para fazer isso automaticamente. Ah, tio, qual que é a vantagem disso? A principal vantagem é que isso te permite lucrar tanto quando o mercado está de alta, mas também quando ele está de baixa. E com o nosso indicador, é possível identificar essas oportunidades de queda e agir de forma rápida para você ter os ganhos que eu venho te mostrando aqui hoje. Inclusive, foi com esse sistema que a gente ganhou muito dinheiro com a queda das ações das lojas americanas. E também com a IRB e muitos outros exemplos. A gente viu uma tendência de queda, a gente não precisou ser muito inteligente e a gente investiu algumas semanas antes e a gente lucrou quando as ações derreteram. Se tiver
insider trading, informação privilegiada, a gente consegue ver tudo isso na tendência. Deu para entender como é que tudo isso acontece de uma maneira muito simples e fácil? Dessa forma, você lucra mesmo quando todo o mercado cai, que é o que as pessoas têm mais medo normalmente, né? E para você, passa a não existir mais crise. Você começar a torcer para ter crise, o presidente falar ou para alguma coisa acontecer para bolsa ou para as cripto caírem, você vai entender que você pegou a mentalidade, tá? April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. E também não existe mais problema com inflação. Em resumo, você não tem nenhum problema no mundo que vai te impedir de ganhar dinheiro. E essa nova maneira de operar se torna a tua carta de alforria contra o sistema, aquele trunfo na manga que quase ninguém conhece e muito pouca gente usa. E se você precisar de mais um exemplo, tem um filme que ilustra muito bem isso, que é o filme A Grande Aposta. Ali conta uma história real de um grupo de investidores que operaram apostando na queda do mercado americano. E eles fizeram um investimento acreditando na queda colossal do mercado, devido, claro, à quantidade de imóveis disponíveis e o crédito que estava sendo liberado de uma maneira quase que irresponsável. E isso fez eles anteciparem uma das maiores crises do mercado financeiro. E no final, eles foram uma das pouquíssimas pessoas que ficaram bilionárias com a crise de 2008 nos Estados Unidos. Tudo porque eles souberam aproveitar uma tendência de baixa e o sistema para operar vendido na queda do mercado, para fazer dinheiro. Algo que agora você também já sabe como fazer de maneira muito simples e se torna ainda mais fácil quando você tem um método claro. Por exemplo, os alunos da mentoria Start Milionário todos os dias entram ao vivo dentro do meu ecossistema para receber diretamente uma análise completa do mercado, mastigada, para eles só copiarem e colarem aquilo que tem que ser feito. Assim, eles sabem diariamente se eles devem investir na alta ou na baixa. Então não tem surpresa. Tanto que esses encontros acabam sendo fundamentais para tantos mentorados compartilharem esse tipo de resultado. Galera, sexta-feira, mercado em pânico, todo mundo falando de queda. E olha a sala 10 horas. Samuel, lucro de 90%, seguindo o método. Alessandra, 113% de lucro. Cláudio, 115% de lucro. Rômulo, 150% de lucro, e por aí vai a galera, todo mundo ajustando o delta, seguindo as operações, surfando essa queda de mercado, galera. Tamo junto. A gente vai falar mais à frente sobre essa mentoria e sobre como é que você pode acessar esses encontros com os meus analistas no decorrer da jornada dos ganhos explosivos. Por enquanto, o que eu preciso que você saiba é o seguinte: se você souber analisar as tendências de um ativo, você consegue ganhar tanto na alta quanto na baixa. E a melhor notícia é que isso demora menos de 1 minuto para você ver, porque é totalmente visual. Inclusive, saber sobre a tendência te permite lucrar em qualquer cenário e operar sem medo do teu dinheiro virar pó ou você perder para alguém mais inteligente que você ou alguém mais esperto. Agora, você só precisa saber quais são os ativos que você deve escolher para ganhar dinheiro no mercado financeiro com muita facilidade. E também saber configurar um gráfico para que as linhas vermelhas e verdes façam a indicação certa para que você lucre de maneira rápida e objetiva. E é isso que a gente vai ver na aula de amanhã, que depois que você viu essa, é a mais importante. Nela, eu vou te ajudar a escolher os ativos para que você possa acompanhar cada um deles seguindo a tendência. Eu gosto de falar para meus alunos que é que nem quando Jesus falou lá para Simão Pedro: olha, vai lá e joga a rede lá que tem peixe. A meta do próximo encontro vai ser deixar você perto de compartilhar teu relato de sucesso financeiro com os ganhos explosivos. A evolução que eu tive com o Tio ele foi muito mais do que sobre investimentos no mercado financeiro. Eu evoluí como homem, como pessoa. Então hoje eu tenho 21 anos e se eu comparar o eu de 2 anos atrás, hoje eu sou completamente outra pessoa e eu sigo nesse processo de evolução porque sempre é só o começo. Sempre há espaço para a gente crescer, para a gente evoluir e gerar valor para as pessoas. Nesse último encontro, você vai ver o plano para selecionar os melhores ativos e acompanhar somente aqueles que vão colocar os maiores lucros dentro do teu bolso para dobrar o teu capital em menos de 30 dias. Por isso, não perde a aula de amanhã, porque ela é a mais importante de toda a nossa jornada. E ela pode ser o divisor de águas para você escolher e acompanhar os ativos certeiros, para você lucrar em menos de 15 minutos por dia sem mudar a tua rotina, fazendo tudo no celular. Ou ficar perdido sem saber quais ativos escolher. Lembrando também que hoje a gente tem às 8 horas da noite a nossa aula ao vivo,
exclusiva no YouTube. Nela, a gente tem um momento mais próximo para que eu possa te conhecer, a gente trocar uma ideia, tirar dúvidas, para que a gente possa se aprofundar também mais nesse conteúdo super valioso e colocar tudo em prática já a partir de amanhã. Por isso, fica de olho no nosso grupo do WhatsApp, que hoje, às 8 horas da noite, eu vou mandar um link para o nosso encontro ao vivo. Lembra? Esse link e tudo que a gente fizer de comunicação vai ser feito por um administrador do grupo, tá? Cuidado, que tem muita gente espertinha aí. E nele, a gente também vai ter um sorteio de um Pix para você que participou dessa aula até o final. Enquanto isso, vou deixar aqui mais um relato de quem já passou por essa jornada e seguiu o plano que eu vou entregar na aula de amanhã. Você teve 112% de lucro, então, em 4 dias? Isso. Você entrou no treinamento, pegou o método, aplicou em uma criptomoeda e você tá com 182% de retorno. Em quantos dias? Em um dia você fez 182% replicando o método. Que a gente é pioneiro nessa metodologia aqui no Brasil. Comprei ela só R$1,02, ela tá R$1,83. 97% de lucro. Você faz o que da vida mesmo? Eu trabalho com aplicativo e faço algumas coisas de obra. São pessoas como você que já estão gerando resultado e colocando dinheiro no bolso. O negócio do ganho explosivo é da hora. Eu comprei uma put, já deu 100%. Só pra falar que já a gente se encontra ao vivo, dá umas risadas. Então, quantos por cento tem quantos dias? Já deve ter dado 7 dias.